E aí, família? A paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos ministra de louvor nova no nosso time aqui, vocês perceberam? Que voz linda, maravilhosa. Deus abençoe você, minha irmã querida. Estava lá no jantar de casais, levando, né, essas ministrações de louvores e adoração. Deus te abençoe, minha preciosa, em nome de Jesus. Queridos, eu estou sentindo uma atmosfera de alegria diferente nesse Tadel hoje. Vocês estão percebendo isso? Será que é porque estamos comemorando 3 anos de Espaço Conexão? Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Que maravilha! Aqui um pouco nós vamos ter muita comunhão ali fora, em nome de Jesus. Eu vou ser rápido aqui, vou ser igual a Tramontina, certeiro, VAT, né? E hoje eu quero dar continuidade ao nosso Tadel Renovare. Eu achei assim muito louvável da parte do nosso querido pastor Sandro trazer esse tempo de revisitar os conceitos, a base da visão da nossa igreja. E a gente hoje está no nosso 4º encontro, lembrando que são 9 encontros. Parabéns para você, líder de célula, que tem encorajado os membros da sua célula a estarem participando dessas reuniões tão importantes, né? E hoje eu quero falar sobre 5 funções da célula. Óbvio que eu não vou conseguir falar sobre todas elas hoje, mas nós vamos começar e na próxima semana a gente dá continuidade às 5 funções mais importantes, na verdade, do líder de Life Group, né? Nós temos responsabilidades, muitas responsabilidades enquanto líderes, mas essas 5 nós realmente não podemos negligenciar, nós não podemos negociar, porque a gente pode acabar fazendo a nossa liderança ficar vulnerável, não é? A nossa trajetória enquanto líder pode sucumbir se a gente negligenciar essas funções tão importantes. A gente vem conversando desde o primeiro Tadel Renovare sobre... A gente começou falando sobre odres novos. E a gente lembra que o odre é um vasilhame feito de couro de animal e era utilizado para armazenamento de vinho. E o processo de fermentação desse vinho fazia com que o odre ele expandisse. E com o tempo, esse couro ele ressecava, enfim, perdia as suas propriedades e acabava que, se você tirasse aquele vinho que estava dentro daquele odre há muito tempo e colocasse um vinho novo ali, o processo de fermentação do vinho novo iria romper aquele odre, né? E foi muito legal assim a ilustração sobre a visão ser a mesma, mas a forma da gente levar o evangelho, da gente garantir a continuidade dessa visão, óbvio que a gente vai tendo que ir fazendo os ajustes, até porque o Senhor vai trazendo uma nova unção, tempos após tempos, sobre a igreja. E como odres, para receber esse vinho, a gente tem que estar sempre preparado, porque não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, o projeto do Tadel Renovare é realmente assim muito louvável. E hoje eu quero aprofundar, obviamente, nisso e tratar sobre essas funções mais importantes do líder de Life Group. E a primeira função mais importante do líder de Life Group é básica para qualquer cristão. É orar frequentemente, com muita fé, com muita intensidade, pelos membros das nossas células, dos nossos Life Groups, né? Essa é realmente uma função indispensável. Todos nós sabemos que estamos envolvidos em um trabalho, e esse trabalho que nós estamos envolvidos, acima de tudo, é um trabalho espiritual, não é? Então, a oração realmente nos municia de um relacionamento íntimo com o Senhor. A gente tem uma escuta ativa também nesse processo de buscar mais do Senhor.
Eu sei que existem no nosso meio pessoas que são muito gabaritadas, pessoas que são muito qualificadas, pessoas de uma inteligência assim fora da curva, né? Acima da média. E isso é muito legal. Entretanto, quando se fala de um trabalho espiritual, a nossa inteligência, ela não alcança o sobrenatural. Então é bem provável que alguém que realmente não se alimenta espiritualmente através da oração, não é um intercessor, não se coloca na brecha em relação às necessidades e às guerras e lutas espirituais que os membros daquele life group trava, é muito provável que essa pessoa ela vai sucumbir no seu intento de liderar o seu life group. Né? Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Esses dias eu tive uma conversa com a minha esposa, na verdade, ela veio trazendo, né, um alinhamento, e ela chegou com muita sinceridade para mim. Isso foi tão importante para mim, ela nem tem noção do quanto ela me ajudou quando ela falou isso. Ela disse assim: amor, eu sei que o meu chamado é lhe auxiliar, e eu preciso, para cumprir bem o meu papel, que você dependa de Deus, que você realmente busque a Deus. Enquanto sacerdote do lar, você como cabeça da nossa casa, eu estou a todo vapor, disposta a lhe auxiliar em tudo quanto for necessário. Mas para que eu faça isso com ainda mais propriedade, eu preciso que você seja um homem que busque intensamente do Senhor. E ontem aqui no culto dos homens, eu fiquei tão feliz, eram 90 homens aqui. Era macho demais. Glória a Deus por essa macharada. E o Júnior trouxe exatamente uma palavra para isso, voltada para afirmar o sacerdócio que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas enquanto homens. Então, quando a minha esposa, ela me exortou dessa forma, eu disse: uau, obrigado, Senhor. Eu já sabia que eu tinha uma bênção do Senhor, que é a minha esposa, mas agora estou muito mais motivado, né? Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Então, em Atos, capítulo 2, nós até conversamos um pouco sobre isso, em alguns momentos aqui na nossa igreja. Nós temos a igreja primitiva como um exemplo a ser seguido. Nós nos baseamos muito na prática, na vida que a palavra de Deus traz, que era vivida pela igreja primitiva. E lá, em Atos 2, 42, a gente vê que a igreja primitiva, os participantes, os membros daquela igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é? Então, essa função nossa, enquanto líderes, especialmente líderes de life groups, né? Nós estamos focados aqui na visão da nossa igreja. Claro que lá no mundo secular, você como um ministro de mercado, você que supervisiona pessoas lá na sua empresa, no negócio que você participa, é óbvio que se você atrair o céu para aquele lugar, você, como representante de Deus ali, certamente você vai contar ainda mais com o favor de Deus e influenciar essas pessoas lá. Mas nós que estamos aqui trabalhando e tratando da visão da nossa igreja, esse projeto espiritual, nós precisamos sim focar e dedicar tempo em oração. Tá? Lá no capítulo 3 de Atos, fala que Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo para orar às 3 horas da tarde. Eu sei que para nós é mais complicado. 3 horas a gente está no ápice do expediente da tarde, né? No nosso trabalho. Mas isso sinaliza muito para a gente. Deus, ele sempre soube da nossa tendência à zona de conforto. Ontem eu
cumprindo a tarefinha de casa que nós recebemos no culto dos homens ontem, eu fui ler a Bíblia com o Anderson Filho antes dele dormir, e, gente, eu estava tão cansado, que eu, orando, eu comecei a orar por móveis. E o Anderson Filho bateu assim em mim, pai. Tipo assim, o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo? Mas nós precisamos desenvolver realmente essa prática, né? A gente ter esse hábito de orar. Deus já sabia tanto da nossa tendência humana de buscar a zona de conforto, de relaxar, que Ele realmente nos encoraja a orar sem cessar, né? Ele nos encoraja realmente a meditar na palavra de dia e de noite. Eu acho que ele exagera um pouco, é igual quem é do direito aqui, da área jurídica, sabe que quando a gente, né, doutora Janara, a gente pede uma indenização, por exemplo, por dano moral, a gente pede um valor bem elevado, sabendo que o juiz nunca vai dar aquele valor, mas a gente pede para ver se dá uma encorajada no juiz para ele se sensibilizar. Então, quando Deus diz que a gente tem que orar sem cessar, eu acho que ele diz, eu vou pedir logo muito aqui para ver se eles fazem pelo menos um pouco, né? Mas a realidade é que Jesus, ele é um grande exemplo para nós. Ele orava o tempo todo. Muitas vezes ele passava a noite inteira em oração, né? E nós, como seguidores de Jesus, nós temos Jesus como um exemplo. E eu quero ler para vocês aqui, eu acredito que não vai estar no telão, eu fiz uma inserção desses textos aqui, mas lá, se quiser, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Lucas, capítulo 18, diz assim, olha só. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Será que a gente consegue colocar Lucas, o texto de Lucas 18 aí? Porque eu leio a versão que vocês colocarem aqui, eu leio, não é? Então, olha só, no verso 2 diz assim, disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus. Parece que aqui em Itapipoca tem uns dois assim também. Nem se importava com as pessoas. Olha só, em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como esta viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me perturbar. Você já imaginou você perturbar em oração, não é? Continua, irmão. E o Senhor prosseguiu, ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhe? É uma pergunta, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu
Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois tudo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Nós temos uma tendência de viver a autossuficiência, gente. E muitas vezes não é por maldade nossa, é por falta de prioridade. É porque, de fato, hoje eu tive assim, um privilégio tão grande. Eu conheci uma pessoa no Mix Mateus trocando figurinha para o meu filho. E peguei o contato dessa pessoa e comecei a desenvolver comunicação com ela. Hoje essa pessoa foi lá no meu escritório deixar algumas figurinhas. Olha a Copa do Mundo atingindo o propósito. E nós tivemos ali umas 2 horas de conversa. E ele escancarou a vida dele e testemunhando de algumas mudanças na vida dele. E hoje, como ele tem valorizado a sua família. Óbvio que eu fiz um convite para ele estar aqui com a gente hoje, mas como ele tem uma filhinha pequenininha e estão ajustando a questão dos horários de dormir, ele não pôde vir. Mas eu já vejo esse irmão querido aqui com a gente, não é? E é muito lindo a gente ver o quanto, sabe, que Deus nos dá de oportunidade quando nós oramos intencionalmente pelas pessoas. Às vezes você, líder de célula, está com um grande desafio na sua célula, que a sua humanidade realmente não é suficiente para te dar uma direção, para te dar ideias de solução para determinados problemas. E a oração, muitas vezes, mexe com o coração de Deus. Uma oração humilde, uma oração sem soberba, uma oração de quebrantamento, uma oração em que você rasga o seu coração diante de Deus pela vida daquelas pessoas do seu life group. E Deus, eu não tenho a menor dúvida, Ele responde às nossas orações. Amém? Então, diga assim, orar sempre e nunca esmurecer. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ai, Jesus, quantas vezes eu desanimei. Quantas vezes eu desanimei. Domingo mesmo agora, gente. Quem veio no culto da manhã sabe que Deus ele ministrou tanto na minha vida e usou a minha esposa para orar por mim. A oração moveu algo tremendo e poderoso. Foi um dos cultos assim mais impactantes e marcantes para mim. Foi o culto da manhã desse domingo. Algo assim extraordinário. E só Deus sabe. Só Deus sabe como que eu acordei naquela manhã. Mas depois de meio-dia, parece que veio um novo ânimo, sabe? Deus, ele renovou as misericórdias dele sobre a minha vida e Deus fez algo extravagante aqui no nosso meio. Foi lindo demais esse domingo, mas eu não estava nos meus melhores dias. E isso revela o quê? O poder da dependência, o poder da oração. Não é sobre nós. Não é sobre as nossas habilidades. Não é sobre a capacitação que nós temos através do nosso conhecimento humano. Não é a nossa razão. Não. Nós estamos em um trabalho espiritual, queridos. Nós precisamos depender plenamente do Senhor. Então lidere, continue perseverante. Os problemas vão vir, mas lembre-se, para todo problema existe uma solução. Às vezes você não sabe, mas se você, humildemente, clamar ao Senhor, pedir direção dEle, Ele vai sim te municiar de uma revelação sobrenatural. E você vai conseguir sim romper e fazer o seu life group, romper e multiplicar em nome de Jesus. Amém? Colossenses capítulo 4, verso 2 diz assim, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Meu Deus. É uma outra tendência diabólica que o ser humano tem de só focar no que não está dando certo, gente. A gente tem 1000 membros na nossa igreja, tem 600 bons testemunhos, mas basta uma situação que entristece o nosso coração para muitas vezes a gente esquecer os 600 milagres que Deus fez. Mesmo que por um momento. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa estar sempre nessa
dependência, sempre, sempre sendo gratos ao Senhor pelos seus feitos. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, manda a gente orar sem cessar. Nós precisamos orar com fé. Sabe qual é um grande segredo da minha casa? Passa de mim, Satanás. Sabe qual é um grande segredo da minha casa? É que a gente nunca para. A gente pode até descansar, mas a gente nunca para. Eu, Rose e os meus filhos, a gente entendeu o chamado de Deus para as nossas vidas. Pode vir o que vier, meu irmão. A gente pode se entristecer, a gente pode estar cansado, mas nada nos para, porque nós dependemos do Senhor. Amém, queridos? Então, você precisa orar com coragem. Você precisa orar crendo que Deus está sim respondendo e que as pessoas estão sendo transformadas em nome de Jesus. Amém? E a segunda função mais importante do líder de célula, e aqui eu já estou partindo para o fim, é garantir um pastoreio eficaz para cada membro do Life Group. Isso aqui é um grande segredo para a nossa liderança de um Life Group ser bem-sucedida. Porque se as ovelhas do Senhor que estão inseridas no nosso life, na nossa célula, elas estiverem sendo pastoreadas, com certeza elas vão, em algum momento, viver uma virada de chave e elas vão romper. Claro, nem todos necessariamente vão se tornar um outro líder de célula, mas essas pessoas elas vão poder sim nos auxiliar, fazendo o livrinho do acompanhamento inicial com um membro novo da nossa célula. Elas vão nos auxiliar com algumas visitas. Por exemplo, hoje está acontecendo um velório de um irmão da nossa igreja. E eu estou aqui. Queria muito poder estar lá nesse momento de dor, mas nós temos representantes lá. As pessoas da célula que esse irmão fazia parte. Vocês estão comigo? E aí, eu ia cancelar o Tadel, tendo tantas outras vidas precisando ser edificadas através, uma vez que a nossa igreja conta com tantos outros pastores, mesmo que com P minúsculo. Por isso que a gente consegue acolher a todos e cuidar bem de todos, quando nós realmente cumprimos minimamente as responsabilidades de um bom cristão, de um cristão genuíno. Glória a Deus. E eu quero trazer aqui algumas coisas muito práticas que eu creio que vai fazer muito sentido para o dia a dia. Irmão, se você está com calor, a gente pode diminuir a temperatura aí. Se tiver, diga aí. A gente quer que você fique bem. Amém? Que faz parte da dinâmica diária do seu life. Você tem uma equipe de liderança no seu life group? Glória a Deus. Que bênção. Você pode aplaudir ao Senhor por uma pessoa, pelo menos, que tem uma... Estou brincando. Outra pergunta. Você sabe o que é uma equipe de liderança? Eita. É bem provável que você tem. Você só não usa esse nome. Você só não usa essa nomenclatura. E você sabe quem pode fazer parte dessa equipe de liderança? Olha como o Tadel é importante. A equipe de liderança, ela deve ser formada pelo líder de célula e pelos seus auxiliares. A equipe de liderança é o líder de célula junto com os auxiliares. Agora, quem são os auxiliares do líder do Life Group? Quem são esses auxiliares? Primeiro, o discipulador em treinamento, alguém que esteja nesse processo, vivendo o trilho do discipulado. É muito comum as pessoas, quando chegam a um Life Group, elas não chegam já intencionais em ser discipuladas. Pelo contrário, as pessoas vêm de um ambiente, queridos, que é um mundão, que é cada um por si. Ninguém está preocupado com a vida do outro.
Mas nós que entendemos que Jesus morreu por nós, que nós fomos alcançados por esse preço pago ali na cruz, a gente sabe que a gente pode ser intencional em aliviar as cargas dos outros. Por exemplo, anunciando a palavra da esperança. Alguém que está em um beco sem saída, em uma agitação emocional que paralisa essa pessoa, talvez a um nível de ansiedade extremo, talvez uma depressão profunda, talvez essa pessoa ela foi tão ferida na sua trajetória de vida que ela não tem desejo nenhum por relacionamentos. Pelo contrário, ela foge. Ela se torna aquela tartaruguinha. Qualquer ameaça que você faz de se aproximar dela, ela se enclausura dentro de um casco que para você acessar é muito difícil. Mas não há coração duro que não amoleça diante de um amor intencional e constante. E a perseverança nesse transbordar do amor de Deus nas nossas vidas vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, nem todo mundo vai chegar na célula já com esse desejo, eu quero que alguém cuide de mim, eu quero ser discipulado. Sabe nem o que é discipulado, gente? Como é que ela vai querer ser discipulada? A quem cabe ensinar sobre isso? A nós. Por isso que é importante mesmo que seja um membro novo na sua célula, você estimular a pessoa a vir para o Tadel, por exemplo, a ler os livros da visão da nossa igreja, você ensinar os membros da sua célula. Então, uma pessoa que ainda não é um discipulador, mas você, como líder daquele life, percebe que essa pessoa é, sim, um cristão que está andando relativamente, mesmo que relativamente em vitória, porque é de glória em glória, as pessoas, elas não são transformadas da noite para o dia. Existem milagres de transformação que são imediatos. Por exemplo, a libertação de um vício. Pessoa que tinha problema sério com alcoolismo, de repente ela tem uma revelação e diz, cara, isso não edifica a minha vida, isso não é saudável para a minha esposa, muito menos para os meus filhos, e de hoje em diante eu me aproprio da capacitação sobrenatural do Espírito Santo que habita em mim e eu não quero mais saber de bebida. Hoje mesmo eu conversei com esse rapaz que eu estava lá e eu disse, querido, ele falando que ele tinha conseguido parar de beber. E em uma das conversas dele com a esposa dele, ele disse assim, minha filha, o tanto que nós economizamos depois que eu parei de beber. Aí eu disse, cara, eu tenho uma palavra sobre libertação financeira que eu falo exatamente isso. O quanto que eu economizei depois que eu parei de fumar. Quantas carteiras de cigarro por dia? Você que tem um pai fumante, por exemplo, um familiar fumante, uma carteira de cigarro de R$7, a pessoa fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia. 14, 21 reais por dia, bota 30 dias na semana. Se toma umas no final de semana, o consumo do cigarro aumenta, porque a pessoa, quando está bebendo, fuma mais. Se está passando por um problema, para tirar a ansiedade, fuma mais. Você tem noção do quanto se economiza no final do mês? Mesmo que seja a R$3,50 uma carteira de cigarro. Uma pessoa que ganha um salário mínimo. Quanto que ela... Você está entendendo? E eu conversando com ele, e a gente, cara, foi uma atmosfera assim, tão legal. E aí a gente vê pessoas que passam por essa libertação imediata, mas tem outras não. Por exemplo, o pai do nosso pastor, o pastor Risonils, que eu até mandei uma mensagem para o pastor Bruno, lá de São Paulo, foi o pastor Nilton e o pastor Risonils. Os dois únicos pastores que passaram intencionalmente na história da nossa igreja lá. O pastor Risonils, ele estava na igreja, tinha convertido, mas não conseguiu largar o cigarro. Se a nossa igreja fosse uma igreja apegada a um rigor doutrinário, se você não parar de fumar imediatamente, você vai para o inferno, você está endemoniado, essa pessoa provavelmente nunca mais voltaria. Ela ia ficar com medo. Quem está endemoniado é tu, pelo amor de Deus, eu vou me embora daqui. Entende? E aí, o que é que aconteceu? Ele viveu um processo de santificação. Talvez você tenha alguém na sua célula que não tem problema com vício de cigarro, mas talvez tenha um problema grave com fofoca.
continue acreditando nessa pessoa. Seja intencional em fazer um confronto em amor. Faça o peso da fofoca dela e ir para as costas dela. Não vá querer sair resolvendo os problemas que ela cria, não. Quem tem que resolver é ela. Você pode até ensiná-la a resolver. Mas outras pessoas, talvez, seja um problema de vício no jogo do tigrinho, por exemplo. Está com um problema financeiro severo, devendo a agiota. Essa pessoa ela vai precisar viver um processo de libertação desse vício e mais, de resolver todos os buracos financeiros que ela deixou por conta desse vício. Isso acontece da noite para o dia? Não, queridos. E quem é que tem que ajudar essa galera? Nós. Amém? Então, por isso que eu estou dizendo que, às vezes, você olha para alguém que tem um potencial enorme. Mesmo que essa pessoa ainda não esteja 100% andando em vitória, até porque nem você está, é alguém que você pode ter intencionalidade em trazer para perto para ser um auxiliar importante da sua célula, como um discipulador em treinamento. Eu disse que estava partindo para o fim, mas agora que eu estou começando. Então, essa pessoa, ela pode ser uma pessoa aprovada por você para fazer parte da sua equipe de liderança. Pode. E muitas delas vão te surpreender. Eu falo isso por experiência própria. Então, esse é o primeiro tipo de auxiliar, o discipulador em treinamento. Qual é o primeiro tipo de auxiliar? Esse faz parte da sua equipe de liderança. Segundo, os discipuladores formados, ou seja, aqueles discipuladores que já completaram o trilho e agora eles estão prontos para discipular outras pessoas. É óbvio que tem alguns casos que a pessoa ela é assim tão fora da curva que ela já indiretamente já está até te ajudando com alguns aconselhamentos. Você só não fez formalizar ainda como um discipulador. Mas essa pessoa, talvez, já está te auxiliando a fazer o livrinho do acompanhamento inicial com algumas pessoas, entendeu? Então, essa galera, muitas vezes, é para elas que você vai estar delegando algumas responsabilidades para você poder... Eu estou participando de uma célula que acontece na quinta-feira. Está com 2 quintas-feiras que eu não posso ir para lá. Eu estava viajando para a nossa conferência. A semana passada teve uma multiplicação de célula e essa semana já vai ter uma outra multiplicação de célula. Então, eu, como pastor, que preciso estar dando um suporte para a igreja como um todo, às vezes é difícil eu ficar vinculado plenamente a uma célula. Talvez você, como líder de célula, óbvio que você faz parte daquela célula, você precisa garantir aquela célula, mas tem certas responsabilidades que às vezes você não vai poder. Por exemplo, um novo convertido, que você entende que precisa fazer uma visita, mas você não vai poder fazer porque você está com outros compromissos, encoraja um auxiliar da tua célula aí, faz algumas visitas com ele para ele entender como é que funciona, e depois você... Lembra daquela dinâmica de treinamento e capacitação? Primeiro a gente informa, depois que a gente informa, a gente treina. Ou seja, como é que a gente treina? A gente faz para ele ver como é que a gente faz. E depois você vai supervisionar, ou seja, você vai pedir para ele fazer e você vai ver como que ele está fazendo e depois você delega. O grande problema, às vezes, é que a gente já delega. Como o Daniel diz aqui, às vezes a gente delarga, deixa a pessoa largada, não é? E isso é perigoso, isso pode gerar problema. Mas um líder de célula que entende a importância de uma equipe de liderança, com discipuladores em formação, com discipuladores já formados, cara, essa pessoa ela vai liderar com muito mais leveza. Ela vai prosperar com leveza. Às vezes está penoso, está pesado a liderança da célula, do Life, por quê? Porque você ainda não viabilizou a prática da equipe de liderança. Tá? Então,
Então imagina o seguinte, lá no seu Life Group tem um discipulador que tem 30 anos de idade. Ele é casado e ele tem uma criancinha. Ele já viveu todo o trilho de um discipulador. Ele é formado discipulador na nossa visão, né? Agora imagine que começou a congregar lá na sua célula, lá no seu Life Group, um homem de 27 anos, que nunca fez um livrinho do acompanhamento inicial. O que é que você vai fazer? Às vezes, a nossa vontade é da gente ir lá e fazer. Mas eu encorajo você. Você já tem um discipulador formado. Dê a oportunidade para essa pessoa desenvolver o seu chamado a ser um discipulador. Esse é um chamado para todo cristão, para todo crente. Dê como uma tarefa para ele. Irmão, você tem total capacidade no Senhor para fazer o livrinho do acompanhamento. E vai gerar vínculo. Essas pessoas, elas vão se vincular de tal forma, gente, que ele vai, assim, romper no cuidado, né? Claro que eu estou exemplificando, né? Mas você vai ver como é bom a gente ter uma equipe de liderança. E o terceiro tipo de participantes da equipe de liderança são os líderes de Life Group em treinamento. É bem provável que você, como líder de célula, já tenha um auxiliar. Aquele negócio. Toda célula, gente, saudável, ela já começa pensando na multiplicação. Porque a célula saudável ela vai crescer. Uma célula saudável formada por crentes saudáveis vão ser sal, vão ser luz, vão influenciar com o caráter de Cristo. E as pessoas querem estar perto de quem carrega unção, de quem carrega riquezas espirituais. Vocês estão comigo? Acho que vocês estão tão caladinhos assim. Mas está tudo certo aí? Tem alguém com sono? Eu vou orar repreendendo o Zezão da Mata aqui no meio da gente. Então, nós, queridos, precisamos estar intencionais em formar os futuros líderes das células. É simples, olha só. Presta atenção aqui para você entender a lógica. Quem é um discipulador? Um discipulador é um membro de célula que entendeu o alcance da graça sobre a sua vida, aprofundou na busca do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, entendeu a grande comissão e hoje, como um membro bem-sucedido, se tornou alguém que cuida de outras pessoas, um discipulador. Então, o discipulador é um membro bem-sucedido, ok? Agora, o que é que um discipulador vai fazer? Ele vai formar outros discipuladores. Então, o líder de célula nada mais é do que um discipulador bem-sucedido. Ele cuidou tão bem daquelas pessoas, que aquelas pessoas conseguiram fazer o mesmo que ele fez com elas em outras. E a célula cresceu. E a célula agora vai multiplicar. E aí esse membro bem-sucedido que se torna um discipulador, e esse discipulador bem-sucedido que se tornou um líder de célula, porque ele multiplicou discipuladores, agora ele, como líder de célula, ele multiplica a unção de liderar que está na sua vida, formando outros líderes de célula. E aí ele se torna o quê? Um supervisor. E esse supervisor continua cumprindo com as suas responsabilidades. E um supervisor vai formar outros supervisores de setor. E agora ele se torna um supervisor de área. Vocês estão comigo? Eu estou resumindo uma vida de ministério em poucas frases aqui, só para a gente trazer uma compreensão. Então, você que é um membro sem responsabilidade, e você entende o chamado de Deus para a sua vida, você vai se tornar alguém com responsabilidade. E você vai se apaixonar, porque Deus vai te usar.
E uma vez que você é usado por Deus, as pessoas, elas querem estar perto de você. Eu fico assim um pouco em crise com pastores que não têm ovelhas, só tem o título. Isso é sério, cara. Eu sou líder de célula. Cadê o pessoal? É perigoso. Amém? Então você deve conversar e perguntar para os discipuladores que já são formados. Quantos aqui de vocês têm sentido no coração de vocês o desejo de se tornar um líder de life group? Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que nós precisamos nos tornar líderes de life group. Não. Diz sim que a gente precisa discipular. Nós precisamos ser discipuladores. Mas líder de célula, não. Então a pessoa tem que ter o chamado. Às vezes a gente fica insistindo com alguém que não tem essa revelação ou esse chamado para ser líder de célula, aí a gente quer porque quer multiplicar, porque a gente fica desesperado, porque a gente não conseguiu capacitar pessoas para a equipe de liderança, e tem um monte de gente, e a gente quer, porque quer, às vezes, até em atitude de desespero, multiplicar aquela célula. Eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade para vocês. Eu prefiro manter a célula grande do que multiplicar a célula de qualquer jeito. Porque depois tem que retroceder. E essa volta, às vezes, mata a liderança. Isso é muito sério. Amém? E aí essas pessoas que disserem, sim, eu quero ver a nossa cidade, eu quero ver Deus expandir o seu reino, eu quero ser esse agente de transformação aqui. Aí você explica, olha, nós temos um trilho, que é o básico, que a gente entende, que é necessário você trilhar para você poder liderar uma célula. Então a pessoa já fez o trilho do discipulador, agora o trilho para líder de célula. Por quê? Porque uma coisa é você servir num ministério raso da igreja. Outra coisa é você cuidar de vidas. Amém? Então, o primeiro passo é ser um discipulador. Então, agora, ele já vai ter aí outros critérios para se tornar um líder de célula. E a sugestão que eu dou é que essa equipe de liderança, ela reúna com uma certa frequência. Talvez uma vez por mês. Para pensar, cara, como é que está aqui? Às vezes o líder de célula não discipula outro auxiliar da célula, quem discipula é um dos discípulos do líder, para trazer intencionalidade. Eu me lembro, algumas vezes eu tive que sentar com os líderes de célula para a gente estabelecer um caminho, para a gente orar sobre aquela expectativa, para que acontecesse a multiplicação da melhor forma possível, né? Então, talvez um café da manhã num sábado, uma vez por mês, com a sua equipe de liderança, que são os discipuladores em treinamento, os discipuladores formados e os líderes de célula em treinamento. Uma das coisas mais importantes nessa reunião é garantir que todos os membros do Life Group estejam sendo pastoreados. Essa não é uma responsabilidade só do líder de célula. Não é. Cuidar das ovelhas da Paz Church não é uma responsabilidade só minha e da pastora Rose, como pastores. Não. Quem pariu Mateus, que balance, meu irmão. Se você ganhou uma pessoa, você tem responsabilidade de cuidar bem dessa pessoa. Eu falo isso brincando, mas a ovelha mãe é que cuida da ovelha que ela deu cria. Não é? Eu sei que tem pessoas que são chamadas a evangelistas. Né? Eles vão ganhando. Paulo ele saía ganhando a galera e Barnabé ia ali cuidando e juntando o pessoal que Paulo ia, né, alcançando. Enfim, claro que tem essas pessoas. Né? Mas óbvio que tudo isso que eu estou compartilhando com vocês tem que fluir em um ambiente, em um clima de leveza, sem obrigar as pessoas a fazerem as coisas, porque nada forçado dá certo. E assim a gente vê o reino de Deus expandindo. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia? Bem, rapidinho aqui, eu queria só trazer essa atividade prática, vocês se reunirem em grupos de 3 pessoas, para vocês rapidamente fazerem essa reflexão, né, sobre o que a gente aprendeu hoje. Então, a primeira pergunta é essa aqui. Como
está a sua vida de oração hoje pelos membros do seu Life Group? Seja sincero, é hora de você confessar, não, eu preciso orar mais. Mesmo que você não seja um líder de célula, seja um membro, não é? Ainda não seja um líder de célula, seja um membro de célula, mas você também pode e deve orar pelos membros da célula que você faz parte, não é? O que você pode ajustar ou fortalecer a partir do que nós aprendemos aqui? Segundo, o que você pode fazer de forma prática para garantir que cada pessoa do seu Life Group esteja sendo bem cuidada e acompanhada espiritualmente? Amém? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês aí. Eu sei que o nosso tempo já passou, mas hoje é dia de festa e aí a gente vai conversar rapidamente aí sobre essas perguntas. Faça isso com intencionalidade. O Rafael vai botar uma musiquinha aí.